Paulo, não tem nem muito o que acrescentar depois do que disse a Bruna e o Fiuza, né? O cenário é esse, o quadro é esse, qualquer pessoa séria, honesta e atenta tá vendo esse espetáculo medonho, né? Esse teatro mascarado. Esse foi o tema da minha coluna nessa quinta, com base numa provocação brilhante, né? Com um videozinho curtinho do Ron DeSantis, que é uma espécie de antípoda do Dória, né? O Dória tem seus similares, tem seus pares aqui americanos, né? O Gaves, o governador da Califórnia, e o antes Andrew Cuomo, né, que já está devidamente deposto, o governador de Nova York. Né? Então, o Ron DeSantis chegando num evento de educação, se deparou ali com alguns alunos mascarados e falou: tirem esse troço, né? Pelo amor de Deus, chega disso. Acaba logo com esse teatro do Covid. Né? Vocês, se quiserem usar, podem usar, mas isso aí é inútil e chega, é ridículo. Né? Então ele começou, eu acho interessante essa história pelo seguinte: o Ron DeSantis começou, como todo mundo, tateando no escuro. Uma pandemia, uma era de rede social, de mídia abutre, né? Uma coisa nova. A pandemia em si, e eu repito isso desde o início, né? A pandemia em si não é sem precedentes, mas a reação a ela sim. E de repente todo mundo tendo que seguir uma cartilha dogmática em nome da ciência e bastante autoritária e draconiana. O Ron DeSantis embarcou nessa, que ninguém conseguia remar muito contra a maré nesse começo. Só que assim, tão logo ele percebeu se tratar de um engodo, algo muito questionável, para dizer o mínimo, ele mudou. E ele passou a ser um defensor da liberdade. Justiça seja feita, no Brasil temos um ícone disso, desde o início, talvez numa forma meio tosca, mas foi o próprio presidente Bolsonaro. Né? Então, a tese que vai ganhando força é que o tempo é amigo da razão, como sempre, só que a hipocrisia é a marca registrada dessa turma. E eles precisam da amnésia coletiva para não ruborizar com essas notinhas, como disse a Bruna, de rodapé para desfazer incríveis narrativas arrogantes de antes, né? E unânimes, entre aspas. Então, o que nós estamos percebendo é que muita gente confundiu o seu medo, ou seja, suas emoções, seu pânico, com razão. Muita gente confundiu embusteiro, picareta, com especialista ou ciência. E por aí vai, né? Então, assim, lockdown era a medida, não tinha nem o que questionar. Se você fosse questionado, eu não preciso nem chover no molhado. Era cancelado, era chamado de negacionista, insensível, genocida, não ligava para a morte das pessoas. Então, lockdown tinha que ser defendido, custe o que custar. Aí sai um estudo da Johns Hopkins, com uma meta-análise envolvendo bastantes casos ali, conclui que não resolveu nada. Só serviu mesmo para destruir as economias. E fica por isso mesmo. Sai uma nota sobre esse estudo em alguns canais, em alguns veículos de imprensa, e acabou. Não há uma reflexão, não há uma meia-culpa. Nós estamos falando de uma medida draconiana, extremamente autoritária, típica de tiranias, de ditaduras, que impuseram um custo econômico altíssimo, fora questões emocionais, depressão, doenças e tudo, agressão doméstica, problemas de formação no ensino, de crianças que vão afetar a geração inteira aí. E fica por isso mesmo. Não, então o lockdown, paciência, era o que tinha para o momento. E aí esquecem que tinha gente questionando, que tinha gente fazendo perguntas incômodas. Então, o meu mote aqui, Paulo, tem sido o mesmo, e quem me acompanha sabe, desde o início da pandemia. Eu tenho dúvidas, eu trago perguntas incômodas, eu sou cético, eu entendo que o método científico é um grande pilar da civilização ocidental, que é um diferencial em relação a outros modelos, né? E o método científico é o oposto do que essa turma toda vendeu por aí como ciência. Né? Então a questão do lockdown é isso, aí vem a questão das máscaras. Né? Agora tem aqui a chamada do G1. Máscaras de pano têm pouca filtragem contra a transmissão do coronavírus pelo ar, aponta estudo. Ah, não diga, saiu agora no comecinho de março. Mas vamos rebobinar a fita e ver o que o G1 estava dando como manchete em agosto de 2020. Bolsonaro contraria a ciência e diz a apoiadores que a eficácia da máscara é quase nenhuma.
Então, assim, será que Bolsonaro tinha razão em vários pontos? Tinha que olhar para a economia também, não só sair fechando tudo, a questão da máscara, a questão de alguns remédios, né? Tratamento precoce, imediato. Aí agora tá lá em estudo na Universidade de Duke, a ivermectina. Parece que a rainha tomou alguma coisa aí contra piolho também quando teve Covid. Então podemos voltar a debater a eficácia ou não de alguns remédios, porque exigiram teste de ouro, padrão A, né? No meio de uma pandemia, para medicamentos bastante seguros, conhecidos há décadas, tomados de forma profilática, em região de malária e tudo mais, no caso da cloroquina, e de repente começaram a exigir ali uma coisa que não exigem para 9 de cada 10 remédios em tratamento off-label de inúmeras doenças, no meio de uma pandemia. E aí fica por isso mesmo agora tratar com naturalidade, que talvez possa ter alguma eficácia, vamos ver, não era bem assim. Né? Antes era chamado de negacionista e tudo mais. Aí vamos ver as questões da vacina também. Já falamos de lockdown, de máscara, de remédios, tratamentos e a própria vacina. Desde o início, bom, eu sou um caso claro disso, né? Eu tomei 2 doses, pouco convencido da eficácia e também não achando que havia tanto risco. Eu acho que existe uma hiperdimensão dada por alguns, até porque são vozes caladas, abafadas, né? Em relação ao risco desse troço. Mas, sem dúvida, são substâncias experimentais. Não importa que a Anvisa tenha aprovado. É experimental porque o fabricante diz que só vai descobrir o resultado final daqui a anos. E queria manter em sigilo o troço por décadas. Então, assim, claro que tem risco. A gente começa a ver algumas coisas suspeitas de miocardite, trombose, blá, blá, blá. E aí o debate está interditado. É a turma da vacina contra a turma da cloroquina, é a turma da ciência contra a turma do negacionismo. E o debate interditado, e você sendo cancelado, e médicos com doutorado em Oxford sendo banidos das redes sociais. Enquanto que cantoras picaretas sendo tratadas por uma CPI circense como a voz da ciência. E aquele trio lá, né, o Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolph Rodrigues, sendo tratados pela imprensa brasileira como pessoas respeitáveis, sérias, que estavam preocupadas ali em desvendar o custo em termos de vida, né, do negacionismo bolsonarista. Quer dizer, é um negócio medonho, medonho. E todo mundo brincando disso. Todo mundo repetindo essas narrativas ridículas, falaciosas, esse discurso patético. Né? Então, assim, famílias brigaram, amizades foram rompidas, casamentos se desmancharam, e inclusive com problemas sérios, porque eu tenho um caso, por exemplo, de um conhecido meu que ele é muito contra a vacina, ele acredita num risco bastante elevado, principalmente para crianças, enquanto que a ex-mulher enfiou a agulha nos filhos pequenos. Então, como é que você faz numa hora dessa? Então, brigas enormes acontecendo e de um lado, uma arrogância ímpar somada a uma ignorância atroz e de gente falando em nome da ciência. Ora, ignorância mais arrogância é a própria definição de estupidez. Nós estamos lidando aqui com gente estúpida. Gente estúpida. Nós temos que ser francos nesse debate. A exceção dos oportunistas, dos picaretas, dos demagogos, de certos governadores que agem como lobista de regime comunista chinês, nós estamos tratando com gente estúpida aqui. Isso precisa ser dito. Porque quando o cara se arroga a fala final sobre o que é ciência e rechaça qualquer dúvida, qualquer ceticismo como proveniente de negacionistas, insensíveis, genocidas, e não sabe responder, por exemplo, você vai lá e fala assim, tá, mas a África do Sul não vacinou nem 1/3 da população. Olha a curva, é tão parecida com a do Brasil e mesmo com a dos Estados Unidos. O que explica essa queda aqui? Se você está atribuindo que foi a vacinação nos Estados Unidos e no Brasil. Aí depois teve um pico. O que você explica que aconteceu? É a pandemia dos não vacinados? Mesmo que a imensa maioria dos hospitalizados tenha sido vacinada? Então o que está acontecendo aqui? A vacina ia ser a solução, era uma panaceia. De repente, ela não impede o contágio, mas ela impede a hospitalização. De repente, ela não impede mais a hospitalização, mas ela impede casos mais graves e óbito. E de repente, ela não impede óbito.
Mas em termos proporcionais é um pouco menos. E, fala sério, né? Nós temos que falar sério nessas horas. E isso tudo interditado nas redes sociais, na imprensa, o debate interditado, você trazendo perguntas e tendo que ler nota de veículo de comunicação depois que apoia claramente a vacinação e que foi aprovado pela Anvisa e tratando o cara que tem dúvidas como um idiota, como um maluco, como um insensível. Isso em veículos independentes. Não estou falando dos que embarcaram na narrativa ridícula. Isso nos melhores. Então, assim, o que aconteceu com o mundo? Aí, as escolas sem funcionar, as crianças se ferrando e o bloquinho de carnaval funcionando. E a imprensa suspende a preocupação com a Covid na hora do carnaval ou na hora da manifestação do Black Lives Matter. Chegaram a fazer estudos de que não houve aumento de contágio nas manifestações do Black Lives Matter, mas nos apoiadores do Trump, sim. Bolsonaro causa aglomeração num mergulho no mar ou na padaria. Mas o prefeito Eduardo Paes sambando no meio de uma multidão, isso aí esquece a pandemia, acabou, foi suspensa. O vírus que contagia até 8 da noite, depois ele para, ou o contrário, ele só pega as pessoas de madrugada, por isso tem que fechar tudo de madrugada, ou ele pega certos corredores do supermercado, por isso que o governador, muito sério, muito tolerante, muito da ciência, ele se arroga o direito de dizer o que é essencial ou não para o povo e fecha corredores. O vírus que se você sentar, ele te deixa em paz, mas se você está em pé, ele te pega. Um negócio ridículo desde o começo. Um negócio patético. E todo mundo embarcando nessa. Não todo mundo, mas uma maioria. Nós temos, e isso para mim é muito importante, nós temos que dar mão à palmatória de que isso não foi algo criado apenas por uma elite. O governador João Dória não fez isso sem apoio de uma parcela significativa da população. Eu acho até que ele está com um nível de rejeição alta e olha as pesquisas aí para presidente. Vai ser cobrado um preço. Mas nós temos que reconhecer que durante o pânico disseminado pela mídia, muita gente embarcou nessa canoa furada. Muita gente aplaudiu tiranetes de plantão. Achou que o caminho era o passaporte fascistoide. E tratou como inimigo, como pária social, como alguém que merecesse uma cidadania de segunda classe, aquele que tinha dúvidas e que não queria talvez se vacinar porque não estava convencido das vantagens em relação aos riscos. Isso nós vimos, partindo de pessoas, não foi só de jornalistas e autoridades. Eles tiveram aplausos, eles tiveram apoio. Então, assim, é um negócio assustador. E é um negócio que diz muito sobre a crise de valores que estamos vivendo no Ocidente. Está vindo a Ucrânia, né? Um comediante que se tornou presidente, por acaso, na Ucrânia, para dar uma resposta ao Ocidente e mostrar o que são alguns valores em desuso na nossa civilização, como sacrifício, como virtudes, como coragem, heroísmo, coisas fora de moda. Então, assim, eu escrevi muito sobre essas coisas. Imagina Churchill nos tempos de hoje, Thatcher, Reagan, eles iam ser tratados, né, como inconsequentes, perigosos. Churchill queria visitar os locais que estavam sendo bombardeados pelos nazistas. O Dória queria se trancar num hotel com uma piscina ensolarada do lado de um bando de marmanjo de sunga, né, para ali ficar sem máscara e logo depois colocar 8 máscaras e se esconder debaixo da cama e falar que isso é a resposta para a pandemia. Que lideranças são essas? Só que essas são as lideranças espalhadas aí. Todos esses progressistas, entre aspas, e alguns pseudo-conservadores, Boris Johnson e outros. Então, assim, o que nós vimos foi muito, muito sério, muito preocupante. Se o Ocidente não tirar as lições certas da reação a essa pandemia, nós estamos fritos. Porque ficou muito visível, ficou muito claro que não é preciso muita coisa não para colocar essa civilização de joelhos. É uma civilização acovardada.